Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: como se define um filho de Deus? Porque as obras judaicas não demonstram quem é filho de Deus? Claro que nós sabemos, conforme os escritos, que os filhos de Deus são os espíritos. Assim está escrito. Mas se tratando da consciência, para uma pessoa falar, não, eu estou exercendo o papel de um filho de Deus, ainda que nessa natureza carnal, sabendo que a natureza carnal não é filho de Deus, mas na minha consciência eu estou demonstrando que eu sou um filho de Deus. Como é assim? Como será que uma pessoa consegue fazer isso? Hein? Eu te convido a ler Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao 18. Veja, Gálatas 3, do 6 ao 18. Vamos lá. No texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Deixa eu ver aqui que o negócio já está travando logo. Eu acho que é porque é muito cedo. Ele fala, esse caboclo não é acostumado a levantar esse horário não. E eu levantei cedo, está muito calor aqui em São Paulo. Eu já fui fazer umas coisas aí. Vamos lá. Gálatas 3, do 6 ao 18. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Isso aqui é uma passagem atemporal, tá, gente? Isso aqui, mesmo o Evangelho Eterno, a gente já tendo um pouco de conhecimento do Evangelho Eterno, que foi o reino de Deus estabelecido, mas na nossa consciência, isso é passagem atemporal. Os filhos de Abraão são os filhos da fé. Porque assim ele foi justificado pela fé. Então, quando você demonstra sua fé, você está demonstrando que você é um filho da promessa. Porque Abraão não era judeu. Abraão era um gentil como eu. Você, do outro lado, eu não posso falar, porque eu não sei se você é judeu. Mas se você não for judeu, Abraão era igual a nós, era gentil. Ele não era judeu. Olha que coisa maravilhosa, né? E aqui, no contexto dessa passagem, você vai entender que Deus fez a promessa a um gentil, primeiramente. Aí depois veio a escravidão da lei. A lei não é que escraviza, não era para escravizar os judeus, mas se tornou escravidão. Vai saber por quê. Gálatas 3,7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. O que é fé? Fé é um envelope? Fé é você acreditar que o que te purifica é a água de uma piscina cheia de coliformes fecais, cheia de imundícia? É isso? Isso é fé? Não, isso é obras. Porque Hebreus 11, 1, assim diz, assim define o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é você acreditar no invisível. Isso é fé. Mas quando você pega um envelope e coloca um valor monetário, isso não é fé. Você está vendo, você está tocando. Quando você frequenta um templo achando que Deus está ali, isso não é fé. Isso é uma obra que você teve que dar uns passos, sair da sua casa. Quando você fala assim, não, eu vou pedir oração para a pessoa, e a pessoa vem lá com aquela mãozona cheia de bactéria na sua cabeça, isso não é fé, isso é uma obra. Será que Abraão andava colocando a mão na cabeça dos vizinhos dele? Vem aqui, deixa eu colocar a mão na sua cabeça aqui, para me demonstrar fé. Claro que não. Isso são obras, é o contato. Então, voltando lá, onde nós estávamos, Gálatas, capítulo 3, versículo 6, eu estava no versículo 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria, presta atenção aqui, olha que depois de quase 4.000 anos, sei lá 5.000 anos, você hoje é sábado, hoje é dia 16, é como se fosse um arco. Sabe um arco assim, ó?
saiu lá 430 anos antes da lei, de ser promulgada a lei, fez um arco assim, ó. Aí veio lá na estrada de Damasco e encontrou primeiramente Paulo. Foi o Cristo, que ele foi o descendente da promessa. Fez isso, ó. Aí nós estamos há quase 2000 anos desse acontecido lá na estrada de Damasco, e esse arco, ó, nos alcançou em pleno sábado, dia 16. Se você não sabia, você está sendo alcançado por esse arco. Você está sendo alcançado por essa promessa feita há sei lá quantos mil anos atrás. Isso é gigantesco, isso não tem preço que pague. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, olha a ignorância das pessoas dentro dessas arapucas chamadas igreja. Olha a ignorância dessas pessoas, achando que tem que praticar obra para ser... Não, olha aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Judeus, gregos, troianos, africanos, etíope, argentino, cearense, portugueses, Abraão, você será pai de uma grande nação. Saia da tenda e conte as estrelas. Abraãozão, com aqueles olhão de Lula, foi lá. Senhor, não posso, pois assim será a sua descendência. O povo da fé. Se você é dizimista, você está fora disso, viu? Se você é um ofertante, você está fora dessa promessa, viu? Se você procura Deus em templo, você está fora disso, viu? Se você pratica a lei da purificação, o batismo das águas, você está fora disso, viu, cabecinha de bagre? Isso aqui não é para você, não. Sai fora que isso daqui não é para você, não. Comedor de pão e bebedor de suco, primeiro domingo do mês. Isso não é para você, não. Você acha que para ter comunhão com o Criador, que é o Espírito, você precisa comer pão e beber suco. Ei, sai fora daqui. Aqui não é seu território, não. Seu território é lá no Reverendo Cuscuz, na missionária Danone Azedo. Lá é seu território, aqui você não. Aqui não. Porque nós fomos justificados, nós somos filhos da promessa pela fé. Os 613 itens que compõem a lei, dada em parte a Moisés, porque claro que a maioria dessas leis foram acrescentadas pelos judeus, não nos pertence. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. 9. De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Meu Deus! Há quantos mil anos está escrito esse versículo aqui? Hã? E os ladrões, mercenários, desgraçados, fala que a pessoa, para ter fé, ela tem que pôr dinheiro em envelope. Para ela ter fé, ela tem que dar a casa dela, tem que vender o carro dela, tem que vender a bicicleta. E eles têm se tornado ricos e poderosos com esses malabares que eles têm feito na cabeça dos religiosos. Dez. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então não é 10, 12. Se fosse praticar, seriam 613. E ninguém nunca conseguiu. 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
Eu queria ter uma curiosidade, eu queria saber quantas vezes nos 66 livros aparece essa palavrinha fé. Fé, 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 fé. Que eu queria falar, eu queria saber quantos tem, porque eu queria falar, se chamar o religioso, falar, ó, você tem 5.220 vezes a palavra fé estampada na sua testa e você não consegue entender isso, seu cabecinha de minhoca. Você vive de obras há quase 2000 anos. E os judeus que buscavam ser abençoados, ser justificados pelas obras, nunca conseguiram. Sempre tropeçaram na pedra de esquina, em Cristo. E fica aí dentro dessas sinagogas, senhorzinhos, senhorinhas, deficientes, aposentados, pessoas que têm um pouco de estudo, mas são manipuladas suas mentes, ficam aí sustentando essa corja, sustentando esse sistema fraudulento. Pensa que é bonito ser feio ainda, viu? Fala isso para um religioso, ele pensa que é bonito ser feio. Ele pensa que é bonito ser enganado. Ele pensa que é bonito ser feito de trouxa. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei, isso daqui, esse versículo 11, olha aqui, cabe certinho em João, capítulo, olha aqui, capítulo 4, versículo 23 e 24, dá certinho isso aqui, olha aqui. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o que Jesus disse à mulher samaritana. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E as pessoas ficam buscando dentro de templo. Só que Jesus já tinha falado no versículo 2, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele falou, olha aqui no versículo 21, Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Olha, então quer dizer que Jesus já estava avisando que já tinha chegado a hora que nem no templo em Jerusalém, nem no monte era para adorar a Deus, porque ele é espírito. Ou seja, há quase 2000 anos Jesus já deixou isso aqui escrito. E a maldita religião mente, engana as pessoas. Mente. Mente. Meu Deus. Meu Deus, que coisa absurda. Vamos estar lá onde que nós estávamos aqui mesmo. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar. 13. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Não se engane, eu estou falando isso na época da graça. Isso daqui foi falado antes do juízo do ano 70. Nós estamos no Evangelho Eterno, só para te lembrar, tá? Nós estamos em Apocalipse, depois de Apocalipse 1:10. O que está em nossa consciência é Apocalipse 21:3. O templo espiritual de Deus, onde o próprio Deus faz morada. Está em nossa consciência. Mas para que nós andemos aqui e saibamos que nós somos filhos de Deus, através da promessa de Abraão, é isso que eu estou falando, tá? Não confunda, não é vai você pensar, ele voltou, ele está anunciando graça, não é isso, eu estou mostrando na consciência de uma pessoa como ela pode se identificar como um filho de Deus.
Vindo da promessa. Porque são passagens atemporais. Independente de graça ou de lei, é passagem atemporal. 15. Deixa eu ver se é até o 18 que eu vou ler. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E Cristo fez o que com essa promessa? Lá na estrada de Damasco, ele não parou Saulo? Saulo não caiu do cavalo? E de agora em diante você vai sofrer, você vai sentir na pele como é difícil anunciar a mim, Cristo, aos gentios e aos reis. Ou seja, a incumbência de Paulo foi terrível, porque ele foi separado para anunciar aos gentios, justamente aqueles que ele mandava matar, que ele batia e mandava prender. Complicado, hein? Por isso que muitos falavam, que negócio é esse? Que Paulo é esse que está falando dessa graça e dessa sã doutrina, se outrora ele mandava nos prender, matava e pintava os 7. Que coisa, hein? Mas não, Cristo veio, através de Paulo, mostrar aos gentios, derramar sobre os gentios a promessa, porque Cristo foi o descendente mor da promessa feita a Abraão. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois. Olha aqui, a lei é inútil. Sim, só que no YouTube, Maria, eu estou gravando, eu não sei se vai, eu acho que para meio-dia tem vídeo. No YouTube eu vou colocar ou às 18 horas, provavelmente vai às 18 horas esse vídeo aqui, mas aqui no TikTok está sendo live. Se você quiser assistir no YouTube depois, às vezes você tem algum compromisso, tá? Vai estar ficando gravado, tá bom? Então, e digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Olha aqui. Veja como que a lei foi, vamos dizer assim, ela foi necessária para tentar corrigir ali os israelitas no deserto, para tentar diminuir as transgressões carnal dos israelitas. Mas, pelo contrário, foi implodir ainda mais a natureza carnal. Mas a promessa foi feita 430 anos antes. Então, depois tá lá no YouTube, tá bom? Só não sei se eu vou colocar às 18 horas ou vou deixar para amanhã, meio-dia, que é uma mensagem muito importante. Talvez, não sei, vou ver. Porque às 18 horas eu gosto de colocar mensagem curta. Mas vamos ver se a gente deixa isso aqui. Talvez a gente deixe para amanhã, domingo, meio-dia. Tá bom? Então vamos lá. Então veja que a lei foi promulgada por meio de anjos, foi passada a Moisés por meio de anjos 430 anos depois da promessa. Então, como que as leis podem ter revogado a promessa que Deus fez a Abraão? De forma nenhuma. De jeito, de maneira nenhuma. A promessa foi feita, a promessa foi falada, a promessa foi escrita, a promessa foi declarada e acabou, pronto, acabou. Então não tem lei nenhuma que pode anular a promessa da fé. Lembrando que Abraão era um gentil, não um judeu. Então, primeiramente, Deus fez a promessa aos gentios, para depois os judeus, 430 anos depois, vir receber. E outra coisa, os judeus ainda, o chicote foi mais cruel para os judeus. Eles ficam aí se vangloriando que eles é o povo eleito, o povo do cuscuz não sei o quê. Só que eles é o seguinte, eles receberam foi maldições, sentenças. Se eles não cumprissem as leis,
eles iriam receber em troca, como punição, as pragas lá de Deuteronômio 28, do versículo 15 diante. Os gentios não, os gentios sempre foram responsáveis pelos seus atos. Sempre foram. Sempre tiveram livre-arbítrio. Cada um colhe aquilo que planta. A lei espiritual de Deus sempre esteve no coração dos gentios, porque assim está em Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 16. Uma hora condenando e outra hora absolvendo. Lei espiritual de Deus. Então não é falar assim, os gentios sempre viveram assim como a vontade. Não. As leis espirituais sempre estiveram na consciência dos gentios. Cada um respondendo por aquilo que faz. 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. E aí? Será que na Bíblia dos teólogos, desses pregadores que gostam de aplicar a lei, preceitos, mandamentos, cerimoniais da lei, será que na Bíblia deles não tem esse versículo 18, não? Se foi pela promessa, não foi pela lei. Se foi pela promessa, foi gratuita. Não teve nem jugo e nem fardo pesado. Por isso que Cristo disse. Cristo não, por isso que Jesus de Nazaré disse aos judeus: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, judeuzinhos, cabecinha de bagre, basta vocês cumprir 2 mandamentos das leis, é o suficiente para vocês agradar a Deus. Mas quais são esses 2 mandamentos da lei? Jesus e Yeshua: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei e os profetas. Acabou, só isso. Mas eu não preciso guardar sábado? Não. Mas eu não preciso ser dizimista? Não. Mas eu não preciso ser ofertante? Não. Minha feiura te incomoda? Qual Deus é o verdadeiro? Com certeza o da religião é o mais mentiroso que tem. O Deus verdadeiro é aquele que habita no seu espírito. O Deus verdadeiro é aquele que, quando você pensa em fazer uma caca, ele fala na sua consciência. O Deus verdadeiro é aquele que, quando você faz uma caca, aí no outro dia ele coloca o arrependimento na sua consciência. Esse é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Espírito. O Deus verdadeiro é o Deus que criou todas as coisas. O Deus verdadeiro é aquele que não imputa nenhuma carga pesada sobre ninguém. O Deus verdadeiro é aquele que não depende de envelope, não depende de dízimo, de obras da lei de Moisés para te abençoar. O Deus que depende dessas coisas é o Deus Mamon, é o Deus com D minúsculo, é o Deus da religião, das religiões. O Deus verdadeiro é aquele que você aí na sua casa, lavando uma louça, dobrando uma roupa, indo ao trabalho, no metrô, na praia, na piscina, no camping, pescando, caçando borboleta. Borboleta, não vai caçar outra coisa não, vai matar os bichinhos não. Esse está com você toda hora, 24 horas por dia. Esse é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é esse que eu acabei de ler agora. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ler de novo, porque eu tenho que ler isso aqui, é muito importante. O Deus verdadeiro aqui, minha irmã, a irmãzinha pediu ali. O Deus verdadeiro é esse na sua Bíblia, aí você confere aí, ó. Esse é o Deus verdadeiro de João 4, versículo 23 e 24. Esse é o Deus verdadeiro. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o Deus verdadeiro. Esse foi o Deus que Deus veio mostrar aos judeus, mas os judeus não queriam. Os judeus gostavam do Deus da corrente,
das amarras, das algemas, do fardo, das obrigações, das maldições, do dedo em riste. É o Deus da religião. O religioso, ele só sente com a presença de Deus se ele estiver dentro de um templo, se ele estiver colocando dinheiro em envelope, se ele estiver participando de algum voto, de algum sacrifício, de alguma oferenda, se ele estiver dentro de um roncó 21 dias comendo comida estragada, comida azeda, se ele estiver catulando a cabeça. Isso é o Deus das religiões. O Deus da religião é se ele estiver recebendo como sacrifício uma criança, como era o Deus Moloque no passado. Esse é o Deus da religião, gente. É simples. Aí eu achando que você era ateu, oh meu Deus, sabe nada, inocente. Você não sabe nada. Só você falar isso, você já começa a me estragar já. Se uma pessoa igual eu sou ateu, meu Deus. O Deus verdadeiro é aquele Deus que nos ama, independente do que nós façamos com a nossa natureza carnal, porque Ele sabe que todos nós somos transgressores. Ele sabe que todos nós pisamos na bola. Todos. Ele sabe que ninguém na natureza carnal é perfeito. O Deus verdadeiro é aquele que jamais ele aponta o dedo para uma mulher que usa um batom vermelho, para um homem que usa uma bermuda ou uma camiseta regata. O Deus verdadeiro é aquele que jamais amaldiçoa uma pessoa por estar indo na praia, por estar indo numa piscina, por estar passeando com a família. Não. Esses cristãos na terra, minha colega, deixa eu te falar uma coisa. Esses cristãos que existem hoje em dia é tudo cristão de mamon. Não existe cristão que é dizimista. Não existe cristão que busca Deus em templo. Não existe cristão que apresenta criança nas chamadas igrejas. Não existe cristão que faz voto, campanha. Não existe cristão que faz jejum. Não existe cristão que busca Deus em monte. Não existe. Esses que fazem essas obras são cristãos fariseus. São cristãos de Moisés. Isso são os cristãos que você vê hoje aí. Cristão não é aquele que anda com Bíblia debaixo do braço. Cristão não é aquele que diz aleluia, glória a Deus, paz do Senhor. Isso não é cristão, isso é religioso. O verdadeiro cristão, sabe quem é o verdadeiro cristão? Sou eu. É você do outro lado, que vive por fé. Você é um cristão. Você é um cristão, o verdadeiro cristão é aquele que, em vez de levar 10% do salário, prefere, se agrada mais a pegar uma cesta básica e dar para uma pessoa necessitada, dar para o seu vizinho. O verdadeiro cristão não é aquele pegar a nota mais bonita da carteira e colocar no envelope para agradar um homem, para fazer um sacrifício. O verdadeiro cristão é aquele que vê um mendigo, um pedinte, uma pessoa caída. Você quer um pão? Você quer uma marmita? A mãe com as criancinhas. Espera um pouquinho, senhora, eu vou ali do outro lado. Vai lá na lojinha de R$1,99 e compra. Quantas crianças são? Ah, é 5. Compra 5 carrinhos, 5 bonequinhas, 5 coisinhas. Vai lá e dá. O cristão verdadeiro se alegra com o sorriso do necessitado. O verdadeiro cristão, ele ama o seu próximo. O verdadeiro cristão é aquele que sabe que o seu próximo no espírito é seu irmão. Isso é o sentimento cristão. Tudo que você vê nessas chamadas igrejas, isso daí são fanfarrices. Isso é palhaçada, é demagogia, é hipocrisia. Na terra não existe cristão, se você quer saber. Na terra não existe. Comparado com a dimensão de quase 8 bilhões de pessoas,
praticamente não existe cristão. Talvez tenha aí 0,0, como se fosse uma dízima periódica, 0,0000001% de cristão. Praticamente imperceptível. Os cristãos verdadeiros que existem na face da terra hoje, seja ela plana ou redonda, aí vai da sua cabeça, não equivale nem a um grãozinho da areia do mar, se você quer saber. O que tem hoje é hipocrisia, é religiosidade. A pessoa acha que é cristão porque ela frequenta um templo. A pessoa acha que ela é cristão porque ela faz uma obra de Moisés. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só o verdadeiro cristão que tem o entendimento que nós estamos tendo. Se a pessoa não for cristão, nem eu consigo falar para você desse jeito, e nem você do outro lado consegue entender. Por isso que religioso entra aqui, sai bufando, sai soltando fogo pela venta. Muitos falam, o que esse cara está falando? Eu não estou entendendo nada que ele está falando, porque não entende mesmo. Porque não é cristão. É um filhote de Moisés. Todos os filhotes de Moisés, mundo afora, estão com o véu. O véu não foi tirado. Estão com as escamas nos olhos, no entendimento. Assim é. Esse gesto que eu faço com vocês todos os dias, isso é um gesto de um cristão. Passar esse entendimento que eu podia muito bem ficar, eu não sou obrigado a fazer isso que eu faço aqui. Eu não sou obrigado. Claro que não. Eu posso pegar esse entendimento e ficar só para mim. Mas não, me incomoda as injustiças, me incomoda o que a gente vê, que eu vi, pouco tempo que eu frequentei nessas porcarias dessas religiões. Então essa injustiça me incomoda muito. Por isso que eu faço isso aqui. Isso não é obrigação, não. Vocês puxam assunto comigo, depois eu não consigo nem fazer o negócio aqui. Aí fica falando, demora muito. Gálatas 3,18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Meu Deus. Romanos capítulo 4, versículo 1 em diante. Porque as obras judaicas não demonstram que quem é filho de Deus. Olha que coisa linda. Romanos 4, versículo 1 em diante. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Olha que lindo. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Então Abraão não foi justificado por fé. Itamar, mostra uma foto depois para mim, ó. Estou fazendo um cuscuz com coco. Ai, meu Deus do céu, se tivesse um ovo mal passado, hein? Que maravilha, hein? Abraão não concluiu. Abraão demorou 100 anos para ter o filho. Aí quando tem o filho, aparece, ouve-se aquela voz. Ouve-se aquela voz. Abraão, leve seu filho lá no monte, não sei o que lá. Pegue um cutelo, o cutelo era tipo um punhal. Abraão foi lá e levou o filho dele. 100 anos demorou para ter o filho. Aí quando teve, aí Deus vai e pede o filho dele aí. Mas a fé dele era tão gigante, tão imensurável, tão sem condições de medir, que ele fez, foi lá. A Bíblia diz que quando ele levantou aquele cutelo, eu acredito nisso. Isso eu não acredito, isso eu não tenho como uma fábula, jamais.
Quando ele ia sacrificar Isaac, Deus falou, e aquela voz falou: ó, ei, cabeça de bagre, chega! Tu mostraste a tua fé. Então ele não foi por obra. Alguém tinha que falar isso pro morcegão. Acho que o morcegão esqueceu disso aí. O morcegão fala que a fé das pessoas tem que pôr no altar. Tem que encher o envelope. Não. Abraão foi justificado sem fazer a obra. Sem praticar a obra. Que altar? Não, esse altar que eles falam dentro dessas sinagogas é lei pura, é maldição pura. Eles falam que o altar ali é santo. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído com justiça. 4. Ora, para quem trabalha, você entrou. Primeira coisa, você foi chamado para dentro de um alçapão chamado igreja, corra. Salmo 122, versículo 4. Foi um mandamento da lei para os judeus irem a Jerusalém adorar Deus no templo que havia lá. Foi lei. Mas o fim da lei, Romanos 10, 4, foi Cristo. Apocalipse 21, 3. Quando foi estabelecido o Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6 e 7. O templo de Deus estabelecido está nos homens, ou seja, no espírito, na mente, na consciência, onde o próprio Deus faz presente. É isso que você tem que viver. Apocalipse 21, 3. A pessoa fala assim: qual é a igreja que você vai? Qual o templo que você vai? Aí você pega a sua Bíblia, seu celular, seu aplicativo. Aqui, meu templo é esse aqui, ó. Cola na testa dela, aqui onde meu endereço. O logradouro do meu templo é esse aqui. Aí a pessoa vai ler: eis que eu estou vendo o templo, o tabernáculo de Deus nos homens? Como assim nos homens? Como assim nos homens? Aí você fala para ele: cabeça de bagre, o templo de Deus é espiritual. No ano 70, o templo que os judeus dedicavam a Deus, mas que Deus nem considerava, caiu, foi destruído até os alicerces. E o verdadeiro templo está em você, no seu marido, no seu filho, na sua filha, no seu namorado, na sua namorada. Romanos 4,4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Você quer fazer obra, tá vendo? Isso aqui é quem faz obra, achando que tem que receber por aquilo. Olha aqui. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. E Deus deve para alguém? Deus tem obrigação com alguém, gente? Deus faz o vaso de honra e o vaso de desonra. Deus amou Jacó e desprezou Esaú, sendo que os dois gêmeos não tinham nem nascido ainda. Romanos fala isso, Paulo fala. Mas Deus já tinha se agradado. Aí quando Jacó cresceu, foi lá, o bicho era um malandrão, já comprou a primogenitude do irmão logo com um prato de lentilha. Já meteu o louco lá, já fez a cabeça do irmão, já comprou logo ele com aquele prato de lentilha. Aí depois, na hora de receber a bênção, o velhinho lá já estava bilolado, que era Isaac, né? Era Isaac mesmo, não foi? Já estava meio mais para lá do que para cá. Aí Jacó meteu um pelo de lobo, de carneiro, não sei o que. Aí o velhinho passando a mão: esse aqui é Esaú, tal, deixa eu abençoar ele. Aí pegou e abençoou Jacó, na malandragem. Interessa, mas Deus amou Jacó e desprezou Esaú. Porque não é pelas coisas que o ser humano faz que ele pode achar que eu sou diferentão do outro. Não, eu sou religioso, eu ando de terno e gravata, aquele outro não, aquele outro. Como que pode um cara daquele ser feliz? Um cara chega do trabalho, vai bater uma bolinha com os amigos, toma sua cervejinha controladinha, naquele todo moderado, o cara cuida da família. Não, esse cara não pode, esse cara está endemoniado. Aí você vê na casa do religiosão que anda todo duro, esticado no terno, uma confusão, uma brigaiada desgraçada, é confusão, é dívida, é carro velho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, carro caindo nos pedaços. E já o vizinho dele, que vive a Levante, é feliz, próspero, carrão, casona.
bicicletona. É ou não é desse jeito aí? Claro que é desse jeito. E o outro, os religiosos, claro, não estou generalizando, aí você do outro lado, você tem que ser, claro que tem pessoas que frequentam isso aí, que são engenheiros, médicos, os caras também são abençoados. Eu estou falando no modo mais simples da coisa. Aí você vê o vizinho lá, o vizinho toma cerveja, faz um churrasquinho final de semana, você não vê um grito na família do cara, você não vê uma briga, você não vê nada. Você só vê o cara saindo para trabalhar, jogando uma bolinha com os amigos dele e tal, feliz da vida. Porque é assim, o vaso da honra e da desonra. Deus amou Jacó e desprezou Esaú, antes mesmo dos gêmeos ter nascido. Já foi assim. Deus ama quem Ele quer e Deus despreza quem Ele quer. É assim que Paulo falou. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mais dívida. 5. Mas, para quem não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, olha que coisa maravilhosa, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não é que você vai pegar esse versículo e você vai ficar, largar seu emprego, vai ficar deitado no sofá e falar, não, da agora para frente eu vou ficar só assistindo televisão aqui, comendo pipoca, tomando um guaraná. Vai, faz isso para você ver. Faz isso pra você ver. Olha aqui. Mas quem não trabalha, quem não faz voto, quem não faz obra, pratica a obra de Moisés, isso é uma conjectura, gente. Mas, para quem não trabalha, para quem não frequenta a religião, para quem não, porém crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, você crê que Deus pode abençoar uma prostituta, você crê que Deus pode abençoar um traficante, não naquela prática da carne, não é isso. Na carne, cada um colhe aquilo que planta. Mas quando você crê nessas coisas, olha que coisa, que você crê que Deus pode abençoar o ímpio, pode mudar a situação do ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Cada versículo profundo, um versículo desse aqui, se você for destrinchar ele, meu avô está aqui esperando o braço dele crescer novamente através do poder da sua oração. De quem? Oração de quem? Oração de quem? Oração minha? Vai depender da minha oração, esse braço dele vai encurtar cada vez mais. Vai atrás de mim. Ele que não peça por Deus que habita no coração dele, no espírito dele não. Ele que não bota essa fé dele para funcionar não, e fica atrás de oração dos outros aí, fica aí. Parecendo judeu. Quem depende de oração, quem quis ver milagre, prodígios, maravilha, eram judeus. Jesus falava, esse povo anda atrás de mim, só atrás de milagre, de prodígio. Vai, vem para cima de mim, vem. Aqui é tutano, filho. Aqui não tem conversa fiada, não. Vem, esperando oração minha para você ver. Para com isso, rapaz. Isso daí não é fé, não. Isso aí é carnalidade. Isso que você está querendo aí, isso é coisa de religioso. Determina você aí, pelo Deus que habita no espírito do meu avô, se for da vontade do Deus, o braço dele vai voltar a ser o que era, o braço do Hulk. Assim tem que ser, isso é fé. Esperando oração minha não, que você não vai ter nunca. Não sou judeu, não vivo debaixo de maldição. Ao invés de amém, aleluia, glória a Deus, comece a questionar seu líder religioso. Ele deve estar falando com alguém, não é comigo não. Não é comigo não, o Mané Bocó. Eu acho que não isso não é comigo não. Olha aqui, Romanos 4:5. Mas para quem não crê, porém naquilo que justifica. 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele quem Deus atribui justiça, independente de obras. Que coisa linda! E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Então você aí que está sendo abençoado no Evangelho Eterno, você que largou a religião e você está vendo bênçãos na sua vida, você está vendo
paz, alegria, harmonia, dê um glória a Deus aí, dá um pulo e fala, meu Deus, eu estou sendo abençoado independentemente de obras da lei. Larguei lei, larguei igreja, larguei religião, larguei tudo, agora eu adoro só o meu Deus que é o Espírito e na minha vida está acontecendo maravilhas. É assim, ó. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Já na fila da escravidão religiosa, os bichinhos estão lá, tirando o de comer de uma criança, tirando um dinheirinho para comprar um presentinho para a criança, está depositando no gasofilácio mentiroso da religião, e cada vez que passa, os crentinhos religiosinhos andam mais dobradinho, mais caído, andando com as biblionas, debaixo do braço, cada vez mais penso. E você que abandonou a religião, e você que vive por fé, você está desfrutando isso aqui. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem atribui justiça, independentemente de obras. Meu Deus, isso sim é maravilhoso. Isso sim. Você não está fazendo igual esses religiosos que praticam voto, depois fala. O morcegão fala. Deus é obrigado a abençoar uma pessoa que pratica um voto, que faz um sacrifício. Olha, fala ou não fala? Eu frequentei lá, ele falava que Deus era obrigado. Meu Deus, que absurdo. 7. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. 9. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Olha aqui. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, os judeus, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos, os gentios? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. E Abraão era o quê? Um gentio. Então esta bem-aventurança, Paulo estava querendo dizer que era para ambos, os da circuncisão, os judeus, e os gentios. Só que é diferentemente que os judeus tinham obras para praticar. E eles sempre tropeçavam na pedra de tropeço chamada Cristo. Já os gentios não. Se os gentios cumprissem os 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao seu próximo, acabou, Zé Fini. Respeitando cada um quadrado do seu próximo. Assim é nos dias de hoje. São bem-aventurados. 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Olha aqui os gentios aqui. Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. A circuncisão aparentemente era o principal item das leis dadas a Moisés. O que diferenciava os judeus dos gentios, o feito principal era o da circuncisão. Era a pessoa do sexo masculino, o garotinho ali, ter o seu membro ali circuncidado. Aí está perguntando aqui, Paulo perguntou, como, pois, lhe foi atribuída a bem-aventurança a Abraão? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Então a bênção chegou, a bem-aventurança, a promessa, o milagre que ele recebeu do seu filho Isaac, ele ainda não tinha sido circuncidado. Ele era um gentio genuíno, 100%. Apenas dependendo da fé, apenas vivendo na fé. 11. E Abraão recebeu
o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Pai dos judeus e dos gentios. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Que coisa linda, maravilhosa. Então, como se define um filho de Deus? Por que as obras judaicas não demonstram que é filho de Deus? Filho de Deus no intelecto, no entendimento, para a sua natureza carnal, andar livre nesse mundo, sabendo que você é um filho da promessa. Mas o principal item, a principal coisa que nós devemos saber é o que está em Hebreus 12, 9. Que nós temos prazo de validade, a nossa natureza carnal. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Para que você ande no seu dia a dia feliz, alegre, liberto, sem necessidade de religião, sem necessidade de obras de Moisés, foi esse o nosso bate-papo, para que você venha saber que você, na sua consciência, você fala: eu também sou um filho da promessa que Deus fez a Abraão, porque eu sou da fé. Eu vivo por fé, não por obras. Porém, sabendo cada um de nós que a nossa pátria não é terrena. A pátria terrena pertence à nossa natureza carnal, onde, quando vencer o prazo de validade desse corpício, do seu corpício, ele vai para 7 parmos debaixo da terra, vai para o inferno, porque inferno é sepultura, se você não sabe disso. Inferno é Sheol, é Hades. Inferno, os judeus tratavam como sendo Geena, o aterro sanitário que havia lá em Jerusalém, na parte externa, que era um fogo que nunca se apagava. Se você tiver um lixão próximo aí na sua cidade, vai lá para você ver se o fogo se apaga. Não. Por causa dos animais que é jogado lá e tal, e aquilo ali é um fogo que vai gerando enxofre e nunca se apaga. A química explica isso. Eu não sou químico, eu não posso explicar isso aí. Fogo não se apaga. Então todos, quando morrem, quando acaba o prazo de validade, vai para o inferninho, vai para o local dos mortos, vai para a sepultura, vai para o cemitério. Tem uns que vai para a boca do leão, tem outros que vai para a boca do tubarão, tem outros que vai para a boca das piranhas quando cai no rio, mas o natural da pessoa é 7 parmos, igual o meu finado vô falava, 7 parmos de terra na cara. Com 1 ano e meio, 2 anos, esse corpício, seja bonito, seja feio, seja deficiente, não seja, o que acontece? Ele se desintegra, ele se acaba. A última coisa a desintegrar é o cabelo. Eu acho que é os ossos também, né? Não sei. Acabou. Eu não sei como que eles acharam o osso de dinossauro de milhões de anos, mas deixa eles pra lá. Cada um na sua loucura. Mas nós somos filhos de Deus verdadeiros. Olha aqui. Veja. Hebreus, capítulo... No texto da NVI. Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Assim são os filhos de Deus. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então nós somos filhos de Deus, o nosso espírito é que é filho de Deus. E o nosso espírito não tem nenhuma ligação com a natureza carnal. Gálatas capítulo 5, 17. Depois você leia lá. E Paulo também falou, toda vez eu esqueço isso aqui, vou ter que deixar gravado. Paulo falou que na natureza carnal, em minha carne não habita bem nenhum. Paulo fala também, eu acho que é 2 Coríntios 4,16. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Paulo falou assim. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Aqui. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. No texto da NA, como que está isso aqui? Deixa eu ver isso aqui. Aqui. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste,
O nosso ser interior se renova dia a dia. O que é isso aqui? Paulo estava falando. Que o espírito é uma coisa e a natureza... Quando fala natureza carnal é a alma, tá, gente? É a alma. Porque o corpo carnal sem a alma é o que dá vida para o corpo carnal. É na alma que está a prostituição, o adultério, a pedofilia, o homicídio, o suicídio. É na alma, tá? Por isso que a alma não tem condições de se salvar, de ir para o reino espiritual. Imagine o cara que praticou um monte de desgraceira, quando chegar lá no reino espiritual, encontrar as suas vítimas, não tem condições isso, né? Então o que volta é o que é perfeito, que é o espírito. O espírito está tendo uma experiência carnal. Eclesiastes 12:7. O corpo volta ao pó, à sepultura, ao inferno, ao cemitério, e o espírito volta de onde veio. Eclesiastes 12:7. Volta de onde veio, do reino espiritual. Reinará o nosso... Eu tenho 56 anos, mas o meu espírito tem milhões de anos. Existe antes da fundação do mundo. O seu espírito é a mesma coisa. A nossa natureza carnal vai se acabar lá. E o espírito volta de onde veio. Onde reinará eternamente com o Pai dos espíritos, tá bom? Eu esqueci de colocar para carregar isso aqui, agora tá ficando sem. Mas tá bom. Gente, então eu vou encerrar, tá bom? Desejando a você um excelente sábado, um excelente dia. Besta é quem entra em religião, porque só o prazer escravo, é isso aí. Então eu desejo a você um excelente sábado, um excelente final de semana. E até mais tarde, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Se você puder contribuir com o nosso trabalho aqui, eu agradeço. Dando aquele like, apertando o coração, comentando, compartilhando, se inscrevendo aqui. A sua inscrição é muito importante, porque o aplicativo vê que você tem interesse, vê que você gostou do vídeo e ele distribui para mais pessoas, tá? Eu não peço o seu dinheiro, eu não passo o número de conta, não estou te colocando Pix para você, nada disso. A única coisa é você pôr o dedinho aí nesse coração aí e compartilhar se quiser e fazer qualquer comentário. Você é feio, você tem a cabeça grande, você tem a papada grande, você parece um porco da Índia, faz o que você quiser. Comenta qualquer coisa aí e o principal aqui é se inscrever e ativar o sininho. No caso daquele outro ali, você ativa aquele sininho, porque todo vídeo que eu gravo, você, quando for pro ar, aí você já vai estar recebendo o comunicado, tá bom? Beijo no coração de vocês, excelente dia. E saiba, a obra perfeita, o Pai dos Espíritos já fez em nós, tá bom? Ele já se agradou de tudo que nós fazemos. Claro, com moderação. Coisas fora da linha, papai desce o arripa. E papai não erra a ripa não, viu? Ele não erra a pancada. Eu tenho 3 cirurgias na coluna, tenho 7 perfuração de faca na perna esquerda, tenho risco de faca aqui. Então eu sei o que eu fiz no passado. Eu sei o que eu fiz nos verões passados. Tchau.